Olá, sejam bem-vindos à edição especial do podcast Macaé Delas, o podcast da TV Câmara de Macaé. Hoje você vai conferir uma retrospectiva dos melhores momentos do nosso podcast. E olha, tivemos o prazer de receber várias convidadas, entre elas Maria de Lourdes, a nossa colega Joeli Silva, Lohane Moncher e a diretora de teatro a Fátima Jorge. E para finalizar com chave de ouro, a Lúcia Dumopan. Então, não perca esta seleção especial de episódios que marcaram o ano de 2024. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos em mais um Macaé Delas, mais um programa aqui que eu trouxe pessoas maravilhosas. Hoje temos duas convidadas e eu já vou apresentá-las para vocês. Mas antes eu quero pedir para vocês seguir a gente em todas as redes sociais, que é @Câmara de Macaé, então no Facebook, no Instagram e aqui também no YouTube. Não esquece de dar o ok, tá? O joinha, ativar o sininho, porque assim que tiver vídeo novo, o YouTube vai notificar você que tem conteúdo novo aqui no nosso canal. E também compartilha, tá? Compartilha nos grupos do Facebook, do WhatsApp, do Instagram também, para que as pessoas conheçam mais esse programa, conheçam os nossos convidados, né? Enfim, fiquem inteirados de tudo que acontece aqui na Câmara Municipal de Macaé. Bom, e hoje eu tô aqui com duas pessoas maravilhosas. Tô aqui com Maria de Lourdes, a mãe do Léo, a Lu, né? Como todo mundo conhece. A Lu, muito obrigada por estar aqui no nosso programa. Hoje é um especial do Dia das Mães. Na verdade, o mês de maio, né? Do Dia das Mães. E também tô aqui com a Joeli Silva, que é mãe também. Vai contar um pouquinho da sua história pra gente, mas você conhece muito bem a Lu, né? Então, vamos complementar aí nessa conversa bem bacana. E Lu, primeiro de tudo, eu quero dizer que você é uma mulher maravilhosa. A gente conversou aqui nos bastidores e é uma história de superação mesmo. E assim, a gente às vezes acha que tem muitos problemas, que tem muita coisa na nossa cabeça. E quando a gente vê o quanto que você é uma mulher forte, guerreira, a gente fala assim, caramba, o que é eu não conseguir dormir à noite perto da história da Lu, a mãe do Léo. Então eu quero muito te agradecer mesmo por ter tirado um tempinho para estar aqui com a gente e pedir para você contar um pouco da história do Léo e da sua história também, porque o Léo faz parte de você, faz parte da sua história, da sua família. Então, para as pessoas que não conhecem, gente, é muito legal que conheçam essa mulher que você é. Eu fico até emocionada de falar, gente, porque não sei explicar. É muito difícil, nem todo mundo aguenta. E só quem vai estar aqui, quem vai ficar até o final do programa, vai entender. Então, por favor, fique à vontade e conte pra gente um pouquinho do Léo, da Lu, pra gente conhecer melhor. Então, gente, boa tarde, né, para todos primeiro. É assim, eu tenho esse nome do Léo porque as minhas caminhadas com Léo, elas são longas, aí não é nem um apelido, é Lu do Léo mesmo. Mas eu sou a Lu também do Rafael, tá? Eu tenho um filho que ele tem 31 anos, que é o Rafael. Tenho o Renan de 29. Tenho a Marisabel, que é minha netinha, que tem 8. Ela é minha neta, mas é como se ela fosse a minha filha, que ela está comigo desde um aninho. E tenho o Leonardo, gente. Não é assim, jamais que eu me esqueça que eu tenho essas pedras preciosas na minha vida, que são os meus filhos, né? E os meus netos. Eu tenho um neto também que se chama Noah e tenho uma neta que se chama Isis. São 3 netos. São 3 netos, tá? Então, vamos lá, gente. Ela está dizendo, né, que muitas pessoas não conseguiriam. Eu, por mim, sozinha, não conseguiria, né? Mas, assim, a gente sempre tem um Deus que nos fortalece. A gente tem um Deus também, que Ele coloca anjos em nossos caminhos, que nos ajuda a seguir, tá? E quando ele me enviou esse anjo chamado Leonardo, ele quis mostrar para mim que as coisas também não podiam ser do meu jeito, tá? Que houve toda uma mudança. Não é que o Leonardo me fez deixar de ser vaidosa. Eu fiz as coisas para se tornarem fáceis para mim e para o Leonardo. Eu tinha um cabelo grande, tá? Eu gostava de estar em salão, né? Assim, eu sempre gostei muito de dançar,
Sempre gostei muito de barulho, de estar até em festas. E Leonardo vindo para minha companhia, isso foi saindo de mim, mas não saiu de mim como a dor, não. Foi saindo naturalmente. Foi saindo naturalmente. Né? Eu tenho um companheiro também, o nome dele é Eliassi, tá? Ele, na realidade, é o tio biológico do Leonardo. Então você é a mãe adotiva. Outra coisa, gente, como é difícil a gente conseguir um papel, né? Porque eu tô na luta, Leonardo tem 16 anos, agora que eu consegui uma guarda provisória de 180 dias. Caramba. Tá? Todo esse tempo você vai conseguir agora. Agora, tá? Mas assim, agradeço também, porque às vezes a gente para e quer tudo no nosso tempo. Sim. E sempre tem lá na frente um propósito. Eu vivo acreditando, consigo viver e consigo ter esperança, acreditando que tudo é um propósito, sim, de Deus em nossas vidas, tá? E é isso aí. Aí eu tenho esses filhos, tenho o Leonardo. Ele veio ficar comigo, né? Ele tinha a mãezinha dele. A mãezinha dele já é falecida, ela faleceu em 2017. Mas, assim, no período de que ele era bem bebê, a gente não tinha um relacionamento, assim. Não era que eu brigava com ela comigo, mas nós não éramos muito próximos. Sim. Mas Leonardo, quando fez 7 anos de idade, a gente começou a ter uma proximidade boa. Cíntia tinha parado de estudar, voltou a estudar. Queria o cabelo cacheado, foi por beleza. Queria colocar um aparelho no dente, colocou. Então, assim, eu não tenho como eu falar do Leonardo e deixar a Cíntia para trás. Tá? Mesmo ela já tendo falecida, porque, na realidade, eu queria que ela estivesse aqui. Tá? Porque ela estava se tornando uma mulher responsável. E com certeza não é que eu não ia ajudar com o Léo. Sim. Né? Ia continuar ajudando. Eu ia continuar sendo até a mesma, mas com ela presente, né? Porque ele tem muitas comorbidades e eu acho que ajudaria. Sim. Mas a gente consegue caminhar sem isso. Eu estou falando que não teria como passar por essa entrevista e não falar da Cíntia. Sim. Tá bom? O Leonan, que é o pai do Leonardo, eu não tenho muito assim o que dizer, porque ele faleceu antes do nascimento do Leonardo, tá? Por isso que eu não toco, mas era meu sobrinho. Eles não chegaram a se conhecer? Não. Sim. Tá? Quando o Leonan faleceu, ela estava grávida de 5 meses. Tá? E assim, eu tenho que falar dele porque ele é sobrinho do meu esposo e ele frequentava a minha casa com ela. Eu tinha muito carinho por ele, quando ele me gritava, eu já ia atender. E assim, ele gostava muito dos meus bolos de chocolate. Aí, às vezes, ele chegava, tinha um bolo e ele devorava aquele bolo inteiro. E assim, gente, é como se eu fosse mãe dos dois. Assim que aconteceu algumas coisas, eu me senti incapaz, que eu queria ter sido mais, né? Mas é tudo no tempo. E fui descobrindo aos poucos, né, quem era o meu pequeno, meu Leonardo. Que Leonardo, ele não é só o meu filho. Leonardo, ele é o meu amigo, ele é o meu conselheiro, ele é o meu companheiro. E ele briga comigo, gente. Briga? Briga. Mas ele é isso tudo que eu estou dizendo para vocês. Leonardo, se ele sentir que tem alguém me maltratando, eu sinto, eu vejo, eu fico calada para não envolver, mas não adianta que ele se envolve. Ele se envolve. Ele fala, ele é muito protetor. Ele fala que se afasta, mãe. Larga de ser boba. As pessoas sabem que você é boazinha, por isso que elas fazem isso com você. Sério? E assim, eu com 53 anos, eu comecei a ter umas bobeiras de que eu nunca tive na minha juventude. Né? Eu vou me livrar disso, eu tenho fé que eu vou me livrar. Algumas coisas, assim, deu para me entristecer à toa. Por exemplo, tem um churrasco que não convidou a Lu, de pessoas próximas, eu fico com aquele sentimento. E ele sentou na beirada da cama e falou: ei, nega, ele me chama assim, ô negona, levanta agora,
Se você está sentindo porque não te convidaram, toma um banho, levanta essa cabeça e vamos lá de penetra. Vamos chegar de boa. Ou então, mãe, ou então você espera que a gente faz o churrasco na nossa casa. Nossa. Então, através disso, eu comecei a pensar, meu Deus, o menino com essa bagagem gigante, me dando conselho, me dando suporte. E isso me ajuda a caminhar. Pode ter certeza. Porque a força que vocês falam que é minha, ela vem primeiramente de Deus. Sim. E vem do Leonardo. Uhum. Ele me fortalece, como ela disse, ele é um super protetor, ele é carinhoso, ele é brigão, quando ele tem que brigar comigo, falar as coisas. Comigo ele fala, ele cobra de mim, porque ele quer que eu deixe meu cabelo crescer. Ele vai pro Shopee, ele vê blazer, vê calça social, ele diz que eu tenho que me vestir desse jeito. Ele fala, já se olhar no espelho. Ele quer cuidar. Ele fica, já se olhar no espelho, mãe. A negona bonita que você é, nem parece que você tem 53 anos. Então eu olho para ele e falo assim, meu Deus, como... Eu fico me perguntando como que o Leonardo aguenta isso tudo e ainda aguenta me dar esse apoio. Uhum. Mas eu também não vou deixar de que eu aconselho, eu dou carinho. Semana passada eu tive uma conversa séria com ele, falei sobre a morte. Sendo que só quem conversava com isso comigo era o Leonardo. Uhum. Porque eu tenho pavor disso, tá? Sim. De comentar sobre isso, qualquer não, coisa. Eu não gosto da morte, não, gente. Ela não era para existir, não. Não consigo trabalhar com isso na minha vida, não. Uhum. Então, ele falou, mãe, quando eu tive que fazer, ele fez 3 cateterismos em Laranjeiras, que ele faz tratamento em Laranjeiras. E ele falou, mãe, quando eu dei aquele negócio que eu te contei, que eu parece assim, que eu vi uma luz muito longe, mas eu estava num lugar muito bom, mãe. Quando eu voltei, que eu vi a cara do tio assim, olhando para mim, eu falei, brincadeira que eu voltei para esse lugar de novo. Eu falei, e eu ia ficar como? Aí ele, não sei, mãe, mas que lá era bom, era. Ai. E ele conta isso para as pessoas. Aí depois ele fala, ia ficar meio chato, que você ia ficar um pouco triste, porque eu acho que se eu ficasse lá, porque eu ia ter morrido, né? E ele, assim, e ele falou, mãe, e as pessoas, elas estão vivas, um dia elas vão morrer, mãe. Ele fala isso pra mim. Um dia elas vão morrer, mãe. Aí ele falou pra mim, eu até contei pra Joelle, que ele falou que eu não ensino nada a ele, que ele queria aprender a fazer miojo. Vai que você morre de repente, olha o que ele falou. Não! Eu não sei nem fazer um miojo. Meu Deus! Aí ele falou, mas você tem que colocar cadeira, porque ele satura baixo, né? Uhum. A saturação dele agora melhorou, que a médica falou que ela não sabe explicar isso para ele. A doutora Aline Breda, que acompanha ele, cardiologista, que é uma excelente, sabe? Nós amamos ela de paixão. Ela não me abraça como médica, ela me abraça como mulher, tá? Apoiadora. Sim. E ela falou para o Léo, não estou entendendo, sua microfístula, alguns lugares aqui, elas fecharam. E a sua saturação aumentou um pouquinho, não sei te explicar. Ele olhou para mim dentro do consultório e falou, ih, mãe, hoje é quinta-feira, dia daquela igreja que a gente gosta de ir, a gente vai ter que ir lá para falar para as pessoas que, ai meu Deus, é uma música de Deus, que fala, ninguém explica a Deus, mãe. Aí eu falei, nós vamos, né? A doutora Aline, quando a gente olhou, ela estava emocionada e tal. Nós fomos na igreja. Foi, era isso que eu ia Ele perguntar. ficou em pé, aí ficou meio trêmula, arranjaram a cadeirinha. E ele falou, aí eu falei, hoje não sou eu que tenho a oportunidade, é o Leonardo. Aí ele falou, hoje eu estou muito feliz. Não, aí falou direitinho. Saudou os irmãos. Isso. E hoje eu estou muito feliz, vim aqui contar para vocês rapidinho, que eu fui na médica, fui fazer meu exame de coração e deu que algumas microfístulas fecharam do meu pulmão. E ela ficou pedindo explicação, né? E eu falei para ela, quem explica é Deus. A minha mãe gosta de louvar, mas ela não sabe louvar esse louvor. Aí a igreja se levantou, louvar esse louvor, foi muito emocionante. Outra coisa que eu admiro no meu filho, desde quando ele começou a entender, eu não escondi para ele que o pai dele era falecido. Quando a mãe dele faleceu, eu contei. E o que eu falo com ele desde 7 anos, Leonardo,
Eu não posso sentir dores. Eu não posso sentir nada disso por você. Mas toda vez que você sentir dor, você entrar em pânico com o seu corpo, você não se esqueça que eu não posso sentir com você. Mas você pode ter certeza que Deus está com você em todos os momentos. Então eu ensinei para ele que Deus, ele é tudo nas nossas vidas. Tá? E uma vez eu perguntei para ele, você me ama que tamanho? Aí ele, ai mãe, tamanho do mundo. Quando ele era pequenininho, ele vinha tico-tico, eu abraçava, ele me abraçava, falava, tico-tu, você me ama que tamanho? Aí ele, tamanho do mundo. Aí foi crescendo, já sabe como é que são esses adolescentes. Cresce. Aí eu ainda pergunto, Léo, você me ama tamanho de quê? Ai mãe, tamanho do mundo, né? A entonação já é diferente. Aí eu expliquei para ele que antes desse mundo tem um Deus pra gente amar. Assim, vocês até me desculpem por eu ficar repetidamente falando de Deus, porque, Não, por favor. gente, Não tem coisa melhor e maior. É Deus acima de tudo, assim, né? Eu ouvindo muito que você estava falando sobre quando ele falou na igreja e tudo mais, então, muito bonito isso que você passou para ele, explicar para ele, mostrar que abaixo de Deus, quer dizer, acima de tudo tem Deus, né? Sempre. Então, essa fé que ele tem, e ele também passa isso para as pessoas, né? Isso é muito bom. Nossa. Né? E ele ensina muita coisa para as pessoas. Nós estamos passando lá perto da minha casa com um problema com um familiar, um primozinho que ele tem, e ele chama a mãe desse primo de tia, porque não vou dar nomes, né? Porque eu não sei se pode. Fica à vontade. E ele tem aconselhado ela, falado para ela que ela tem que manter calma, não é assim que ela tem que cuidar, não é assim que ela tem que ficar. E ensinei para ele que uma vez nós estávamos em Laranjeiras e tinha uma mãe para ser atendida e ela estava muito desesperada. E eu estava com o Leonardo sem estar desesperada. E o Leonardo estava bem para a consulta. Eu segurei na mão dela e falei, olha só, eu sou a próxima. Você é daqui a 19 números. Vamos fazer o seguinte, eu vou para o 19 e você entra na minha frente. Caramba. Pedi permissão ao Leonardo, como ele estava se sentindo no ambiente. Ele falou que tudo bem. E eu passei a minha vez para ela. E ela saiu de lá mais tranquila. E ela me abraçou. E ela pegou o número do meu telefone. E nós somos amigas. Ela perdeu a filha dela. Oh, meu Deus. Sabe? Que era a mesma idade de Leonardo. E assim, falando também assim, da caminhada com o Léo, tem muita gente envolvida que se eu fosse falar para você como pessoas, como gente, como ser humano, eu estaria falando errado. Porque são anjos, que eu tenho certeza que é Deus que envia. Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma Macaé Delas aqui essa semana. E hoje eu tô com uma convidada maravilhosa, lindíssima, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, tem uma história de vida incrível. E, gente, eu tava muito que ela viesse. Amigos em comuns falaram muito bem de você. E, ó, antes de apresentar a convidada para vocês, quero pedir para vocês nos seguir nas redes sociais, é Câmara de Macaé no Instagram, no Facebook, no X, em todas as redes sociais, Câmara de Macaé. Não esquece também de dar o like nesse vídeo, comentar aqui embaixo, compartilhar também com os seus amigos no Facebook, enfim, em tudo, gente, os grupos do WhatsApp, para que eles conheçam mais um pouco aqui do nosso programa, fique mais pertinho da gente, também compartilhe com os seus amigos, tá bom? Então vou apresentar a minha convidada, Lohane Moncher. Olha que nome, Moncher, maravilhosa. Olá. Tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito emocionada, mas eu preciso primeiro te parabenizar você, ao Macaé Delas, a toda a equipe aqui, em me colocar nesse lugar. Porque eu sempre quis um lugar pertinho dos nossos eleitos para poder falar, porque é a voz de aquela pessoa que vive o cotidiano, sabe? Porque muitas vezes quem legisla está um pouquinho mais acima, não vê o que acontece ali nas vias de fato. E eu sempre pensei, nossa,
Seria muito legal se o vereador viesse aqui, estivesse andando no meio do povo, para poder sentir, para poder ouvir pertinho de quem passa certas necessidades. E esse programa, esse canal, essa voz que você me dá, já começa a realizar uma das minhas vontades. Olha que legal, já fico feliz e já aproveitando que você está falando disso, eu quero te convidar para o Câmara Cast, que é um podcast também que a gente tem aqui todas as quintas-feiras, que é a gravação, e também vai ao ar aqui no canal da Câmara, que é onde a gente traz, sou eu e o Bruno Horta que apresenta, então trazemos os vereadores para falar um pouco das demandas, enfim, das pautas dele, do que eles correm atrás pela cidade, e seria muito interessante de ter você como vereador aqui. O que você acha? Eu fico lisonjeada, lógico que eu aceito. Então já Muito temos... obrigada. Maravilhoso. Então já temos aí, vamos só agendar o dia para você estar aqui, vou comunicar também para a equipe, para o Bruno, para a gente poder fazer esse programa, que eu acho que vai ser muito, muito legal também, vai agregar super, né? Com certeza. A minha vida, da sociedade e aos nossos legislados também que trabalham pra gente. E é bom que eles escutem a nossa opinião, Sim, né? Afinal de exatamente. contas, o papel do vereador é atender as minorias. Que Exatamente. ele é o poder político que está mais próximo da população e instância federal, né? Isso. Então, já para começar aqui, agora que o convite já foi feito, já foi aceito, você vai estar comigo no Câmara Cast, quero que você fale um pouco da Lohane Muncher. Quem é a Lohane Muncher? Onde que nasceu? Os pais, se tem filhos? Conta um pouquinho pra gente poder desenvolver aqui. Meu nome é Lohane Muncher Pereira da Cunha, que eu tenho que trazer a minha ancestralidade, a minha parentela. Sou uma mulher trans, preta, de 37 anos de idade, quase quarentona, que é aquela fase que todo mundo fala, benditos 40. E sou filha de Nelly Pereira Rezende, uma capixaba, Sebastião Fidelis da Cunha, um homem preto, também campista, lavrador, mamãe era diarista. Hoje em dia ela também trabalha aqui com água de coco. Sou vendedora autônoma, sou ambulante, tenho um carrinho de água de coco nos Cavaleiros, em frente ao Hotel Comfort, lá do ladinho do posto 2 dos bombeiros, há 5 anos. Sou estudante de serviço social, agora sou ativista pela causa LGBT, QIA+, sou macaense de coração e de amor, que nessa cidade eu comecei a minha vida profissional, essa cidade me abraçou, foi nessa cidade que eu passei período pandêmico, 2 anos sozinha, fechada, essa cidade foi tudo na minha vida. Se eu sou o que eu sou hoje, se eu encontrei portas e caminhos, agradeço a Macaé. Então você está aqui na cidade há 2 anos? Não, estou na cidade há 3 anos. 3 anos. Há 3 anos. Nos 2 anos que eu digo foi no período pandêmico. Ah, a e gente foi tava aquele dentro de período que casa. foi complicado. Como é que foi Isso. esse período para você? Porque, na verdade, para todo mundo foi muito difícil, né? Então não tem nem como falar assim, foi um período legal. Não foi. Foi ruim para todo mundo. Mas para Lohane... Houve casas que estavam com a família inteira, houve casas que tinham só uma pessoa. Na primeira fase da pandemia, eu ainda estava com a minha mãe e meu padrasto. Mas na segunda, eu já estava sozinha. E foi muito difícil. O que segurou que eu não ficasse louca foi, primeiro, minha vida espiritual, que sempre fiz as minhas orações, as minhas rezas. E eu estava estudando para o Enem. Estava fazendo um pré-vestibular. Não vou falar o cursinho que eu fiz, porque eu não vou fazer propaganda de graça. E ali eu me enterrei nos estudos e graças a Deus passei. Mas a fase mais difícil foi que, na época, tinham os auxílios, a cidade até deu o auxílio, só que a gente ficou, o auxílio só foi 3 meses ou 5 meses. Eu sei que 2 meses a gente ficou sem receber nada. E aí eu tive que aceitar, agradeço muito, sou muito grata. Mas para uma pessoa que é acostumada a trabalhar e ter o seu próprio sustento, ter que receber um sacolão para não passar fome, aquilo doeu muito. Foi um grupo de surfistas lá do Pecado. Parabéns para esses meninos, eu nunca vou esquecer. Eles fizeram e distribuíram para todos os vendedores de coco da Orla. Olha, que bacana. Todos os que eles conseguiram contato, eles fizeram contato e chamaram para ela pegar um sacolão. Recebeu um sacolão para mim, eu recebi estrategicamente, eu tenho que aceitar, não sei como é que vai ser, eu posso ficar sem, mas foi muito doloroso.
porque trabalhava demais para chegar nesse ponto. E nessa Sim. época, não houve um acompanhamento dessa categoria. A categoria dos ambulantes, principalmente os da praia, precisam de mais atenção política. Porque passamos adventos, na época eu não estava, mas meu padrasto já estava. Saída de Petrobras de Macaé, quebrou a receita. E depois ainda tivemos adventos da Lava Jato e adventos de pandemia. Então, o que o vendedor de coco conseguia quando a Petrobras estava aqui, ele não consegue mais. Como que paga aluguel, sustenta a casa, sustenta a filha, filhos caiu muito. Para você ter uma ideia, eu estou há 5 anos. Foi o ano passado que eu consegui subir a minha água de coco. Olha como a inflação já teve picos, como as coisas estão tão mais caras. E a água de coco ainda é R$8. Há anos. Não tem quem ajude essa categoria a entender sobre a economia. Não tem quem regule esse lado. Então fica muito abandonado. E as leis leis de postura, por exemplo, que vigoravam naquela época, continuam as mesmas até hoje. Não há flexibilidade. Então, tem que ser levantado um estudo, uma pesquisa desses trabalhadores, dessas famílias, porque essas leis, essas normas, elas precisam ser revistas e com urgência, porque as pessoas estão passando necessidade. Sim. Mas não teve nem um pouquinho melhor, né? Nada. Não, a economia melhorou um pouco agora. Mas eu te digo que a minha melhorou por causa do meu engajamento, porque as pessoas gostam de mim por causa da minha figura. Entendeu como? Eu fui legitimada ali pelo povo. Entendeu? Pelas pessoas que me amaram, que me abraçaram, que me viram como potência e fizeram de tudo para que eu continuasse ali. Agora, a questão econômica... Assim, não. Se eu tivesse 3 filhos, 2 filhos não dava conta, não, gata. Não daria conta. Um já fica difícil, né? Pois é. Acho que a pessoa sozinha já fica muito complicado. Com o filho, então, deve ficar eu sou tudo piora. Sozinha, mas vira e mexe eu monto aí uma família afetiva, porque vem um morar comigo, o outro tá precisando vir morar comigo, tive sócio que a gente já morou junto, sempre tem. Agora já tenho mais dois familiares afetivos lá, a Lidiane, que trabalha comigo, e o Luiz, que mora lá em casa filhos também. Você ainda não tem? Não tenho. Pretende tê-los? Não tenho biológicos, tá? Porque as dores de cabeça vêm, eu tenho. Tenho meus irmãos, tenho os filhos das minhas amigas, meus afilhados. Mas você não pretende ter? Pretendo ter. Pretende ter. Uma vez que a vida estiver estabilizada, pretendo ter biológicos ou adotivos. Adotivos com certeza. O ou fica pro biológico que não sei. Nesse intervalo aí, vamos ver. Também quero ser família acolhedora. Que bacana. Fala um pouco pra gente sobre o seu processo de transição. Né? Como que foi esse período, quanto tempo e como foi a aceitação da sociedade? Criança, o período de transição, ele foi longo, às vezes ele pode até voltar, porque é aqui, na nossa mente. Primeiro é a aceitação. Eu não tenho muitas lembranças, porque tem fases da minha vida que acredito que irracionalmente eu acabo apagando. Tem certas fases da minha história que eu não lembro. No intervalo de que saí da igreja, que fui criada dentro da religião fundamentalista, estruturalista, e quando eu fiz 18 para 19 anos por aí, já aquilo não me completava, me sentia vazia, sempre soube que eu era diferente, que tinha atração pelos meninos, pela maquiagem, pela roupa, sempre amei e admirei as mulheres, até hoje é assim. E quando eu resolvo sair daquilo ali, foi muito complicado, porque como que eu posso dizer, os líderes religiosos, já que eles não tinham mais acesso a mim para me dominar, que eles faziam com quem? Com a minha mãe. Entendeu? A minha mãe ainda estava ali dentro. Então, a lavagem era nela. Caramba. E isso deixava nossa relação em casa muito instável. Então, para mim, era melhor estar na rua.
E também o advento do trabalho, de não ver corpos trabalhando e tal. Onde que as minhas referências de trans e travestis, que a gente não usava o termo trans ainda, né? Tava que as travestis ou eram donas de salão de beleza, aquelas que tinham uma família que podia montar um salão, não era o meu caso, ou a prostituição. E eu fui para a prostituição, fiquei lá por uns 4 anos. Então, essa fase aí foi muito rápida. Eu me assumi, primeiro carnaval, eu me montei e eu descobri que aquilo era minha vida. Que era aquilo que você queria há muito tempo. Foi como se a minha alma tivesse se encontrado. Quando eu me vi com aquela peruca morena, de franjão, com a sainha mudada e de salto alto de cristal, que foram os amigos do Rio de Janeiro, que eles se montavam de drag. Falei, meu Deus, eu nasci para ser mulher. Sim. Lógico que isso, a gente tem o nosso período de aceitação, de entender, porque hoje psicanálise, psicologia, tal, as ciências estudam esse aspecto de transgênero. Hoje se tem nome, hoje começa a se ter um cuidado, mas antes não, não é? Então aí eu comecei a me hormonar por conta própria. Comprava Perlotana na farmácia, a farmácia não aplicava, eu mesmo me aplicava. Daí começou a ter inchaço das glândulas mamárias, ficar mais feminina, porque com 18 anos, né, os hormônios masculinos... Isso tudo foi com 18 anos? 18 para 19, eu sei que com 22 eu já era Lohane, já era Lohane, maravilhosíssima. E eu já estava efetivada como tal, e nada ia mudar, eu já não tinha dúvida de nada. Entendeu? Nesse período que você estava na igreja evangélica, você tentou, de alguma maneira, assim, relutar contra os seus sentimentos? Tipo assim, às vezes você ficava, gente, não é isso. Esses 18 anos, você meu entendeu? bem, desde que eu me entendo por gente, e o que é aplicado, o que é pregado pra gente, que sentir atração por pessoa do mesmo sexo é pecado mortal. E então, você achava que estava cometendo o maior crime do mundo. Exatamente. Eu costumo conversar com as pessoas. Eu creio em Deus. Eu tenho muita fé em Deus. Eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher de fé. Eu acredito em algumas coisas da Bíblia. Algumas coisas da Bíblia me comovem. Não tudo mais. E eu falo com os meus amigos, eu acredito em Deus e Ele tem poder para fazer tudo. Eu era uma criança, eu pedi para Ele tirar isso de mim e Ele não tirou. Eu passei a minha adolescência fazendo jejum, cheguei a fazer jejum de 24 horas e passar mal. Para Deus me libertar da homossexualidade. E isso não aconteceu, porque não era para ser. A personalidade que eu tenho hoje, a força que eu tenho hoje, ou a facilidade de te dizer que eu te amo, de te dar um abraço. Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma semana no Macaé Delas e hoje eu tô com uma convidada incrível. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá conhecendo um pouquinho mais sobre ela, sobre o trabalho dela, o trabalho que ela desenvolve aqui na cidade há muito tempo. Antes de apresentá-la para vocês, quero pedir para vocês seguir a gente em todas as redes sociais, que é aqui no Instagram, quer dizer, na verdade no Instagram, né, que é @Câmara de Macaé. Aqui no YouTube eu sempre peço para vocês deixarem um joinha, compartilhar esse vídeo também, dar um like, enfim, fazer alguma coisa, né, gente? Compartilha para os seus amigos no Facebook, também nos grupos do WhatsApp. Muito importante para que eles conheçam o nosso trabalho aqui também, não só esse programa, como vários outros que tem aqui também na casa. Tá bom, vou começar apresentando a minha convidada, Fátima Jorge. Muito obrigada, tá, por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco. Servidora pública, diretora teatral, tô com uma listinha aqui, instrutora de teatro, produtora teatral também, e atua, né, há mais de 30 anos no teatro aqui na cidade, enfim, em tudo. Não é isso? Exatamente. É uma historinha bem grande, né, de um bom tempo para trás. É um prazer enorme estar aqui com vocês
E é ótimo falar da minha arte, né? Falar da nossa história, do Grupo Teatral Acto, que é o grupo que eu faço parte. Estou muito feliz. Olha, Vamos que bom. lá. O que você quer saber? Então, já vamos começar. Eu Falo quero saber tudo. a sua trajetória já, desde quando começou o inicinho e até hoje. São 30 anos, né? Que você falou, você já 33 como atriz. 33 anos. E militante cultural. Como que começou, como que surgiu, assim, esse seu amor pela arte, pela cultura, enfim, por tudo, para chegar até hoje? É uma história bem curiosa, bem engraçada até, né? Porque eu trabalhava numa empresa de petróleo e eu sempre fui muito... Todo mundo me considerava um pouco engraçada, né? Aquela que fala, que faz piada, aquela que fala bobagem, que fala besteira. Aí uma amiga de trabalho olhou para mim e falou assim: eu tô namorando um diretor de um artista de teatro, montando grupo agora. Você sabe que você tem um perfil? Eu falei, nunca pensei nisso na vida. E já estava né? Já estava com 29 anos. Nunca tinha passado pela minha cabeça ser artista. Fui conhecer o grupo. Sabe o que é amor à primeira vista? Né? Sabe que você se encaixar dentro de uma coisa? Foi eu me encaixar dentro do teatro. Aquilo foi tomando conta que nunca mais saí do grupo. Entrei, estou lá há 33 anos. O grupo tem 38 anos de trabalho na cidade, né? O grupo. E aquilo foi me encantando e dali fui aprimorando, conhecendo a arte. Tenho dentro do grupo um estudo sobre dramaturgia. Então eu fui me aprofundando e fui me apaixonando pela arte do teatro. Então desde a primeira vez você não saiu mais, não largou mais, viu que era aquilo com 29 anos. Com 29 anos. Caramba, então nunca é tarde, né? Pra gente realizar nossos sonhos. Às vezes a gente só não encontrou o momento certo e a coisa certa. Né? Às vezes eu vejo o jovem falando, mas eu não sei o que eu quero fazer da vida, eu não sei. Olha, eu sou formada em Direito, sou bacharel em Direito, tenho pós em Comunicação Empresarial, trabalho com locução também, essas coisas. Mas a arte, sim, é o que me completa enquanto pessoa, é o que me faz eu ser eu mesma, né? E essa possibilidade de você viver outras personagens, você se dedicar à história, contar bem a história, fazer com que o outro saia dali discutindo aquilo que você fez. Então, isso é prazeroso demais. Então, eu amo a arte de ser atriz. E você também é servidora pública da educação. Sim. Atualmente você trabalha com isso também? Eu sou servidora da educação, porque, como eu falei aqui no papo informal antes da gente começar, que, infelizmente, dentro de uma cidade pequena, você ainda não consegue viver 100% de arte, né? Então, você tem que pagar boleto, tem que pagar conta, né? Então, entrei na prefeitura, concurso público, né? Sou servidora lá. E na educação, eu estou levando a minha expertise, porque eu conheço um pouco de cultura, que eu conheço um pouco de arte. Aí a gente faz um trabalho dentro de uma superintendência de educação integrada lá, que a gente trabalha com cultura dentro da educação. E a gente vai reconhecendo os talentos que a gente tem, impulsionando essa criançada toda, porque tem muito talento, muito mesmo. Vocês vão até as escolas? Como isso, a gente tem alguns projetos que a gente faz de desenvolver musicalização, a gente tem projeto lá de contação de história, a gente tem vários instrutores de banda que trabalham musicalização, a gente reconhece esse trabalho, e agora a gente tem um festival de música, já está na 8ª edição do Festival de Música, e ele vai ter a final agora em junho, no dia 26 de junho, onde a gente revela esses talentos. Aí você tem música inédita, você tem intérprete, você tem coral, tudo dentro das escolas. Né? Vocês conseguem revelar muitos talentos? Tem muito talento oculto aqui no município? Nossa Senhora. Tem. Isso você está falando de escola. Fora da escola, então, nossa, Macaé é um celeiro artístico muito grande. Macaé tem uma história muito forte com a questão da arte. A música é o nosso maior patrimônio. A gente tem bandas centenárias aqui, como a Lira, como a Nova Aurora. Então, assim, Macaé sempre foi musical. Temos aqui a história do Benedito Lacerda, né, que foi um músico muito importante, né? Então, assim, Macaé é um celeiro da música. Então, dentro da música também a gente tem muita gente. Mas hoje embora esteja um pouco tímido, tudo está dentro das redes sociais, e as redes sociais, às vezes, elas ficam um pouco limitadas no seu nicho, né? Mas nós temos uma galera aí fazendo arte em Macaé, que não é brincadeira, não. Profissional, em todos os segmentos artísticos, entendeu?
quando a gente começou nos anos 80, que nós começamos nos anos 80, Macaé vinha perdendo vários espaços culturais. Nós tínhamos o cinema Santa Isabel, a gente teve o Cine Tabuada, a gente teve o Barracão da Criação. É onde a arte pulsava dentro da cidade, daquela cidadezinha de Macaé, antes da Petrobras. Com o advento da Petrobras, esses espaços públicos eles começaram a ser vendidos, esses foram fechando, e nada, a gente não vai parar. Juntou esse grupo aí, vamos fazer teatro, que é isso que a gente quer fazer, que a gente quer discutir. E nessa época dos anos 80, foi uma época pós-ditadura, ainda, né, não chegou, não estava terminando essa questão da ditadura. A gente queria discutir, a gente queria falar sobre isso, aí a gente começou a trabalhar um teatro experimental. E a gente pegava uns textos mais profundos, a gente transformava isso em arte e fomos procurar espaço para botar isso para fora. Até que chegamos no NEC, antigo NEC, que era um núcleo de educação do Estado, acoplado ao Colégio Matias Neto. E ali a gente fez um teatro improvisado. Esse teatro improvisado deu tão certo que não só nós, como o mais antigo que a gente ainda, o Moadi, colocava seus espetáculos ali, vinha espetáculo do Rio de Janeiro nos finais de semana, para a gente atuar ali. E o curioso é que ele não era preparado para teatro. A gente improvisou, colocou um avancê, a gente pegava cadeira emprestada no auditório do Luz Ride, que era um outro colégio, aí a gente levava pro NEC. Quando terminava a sessão no domingo, a gente desmontava tudo e levava de volta para o Luz Ride, para você ver como era o amor na arte. Até no ano 2000, olha, dos anos 80, até o advento dos anos 2002, se não me engano, quando apareceu o Teatro Municipal, quando aconteceu a inauguração do Teatro Municipal de Macaé. Até então era um tal de bota a cadeira e tira a cadeira. Tira a cadeira, né? Entendeu? E distante um para o outro, né? Isso para manter a arte viva. Então eu acho que essa missão do grupo, do Grupo Acto, foi feita com muito amor mesmo, por amor à arte. Era isso que eu ia falar. Foi realmente amor, porque naquela época não tinha muito reconhecimento e dinheiro também. Continua, mas não melhorou um pouco? Melhorou um pouco, porque algumas políticas públicas, né, começaram a surgir agora com os editais públicos, ainda pequenos, ainda com dificuldade de gestão por parte pública, mas começou a chegar algum investimento, né? Aí tinha a Lei Rouanet, né, também, logo nos anos 90, que foi criada a Lei Rouanet, mas a Lei Rouanet era para os famosos. Né? Antes de chegar a Fátima Jorge e Fernando Montenegro, a empresa ia dizer assim, era marketing cultural, eu vou patrocinar quem? Eu vou patrocinar Fátima Jorge, eu vou patrocinar Fernando Montenegro. É claro, né, que a empresa ia colocar o seu potencial dinheiro aonde? Na Fernanda, né? Então a Lei Rouanet sempre foi mais difícil para a gente, né? Agora essas políticas públicas elas estão democratizando mais, abrindo esse leque de possibilidades. E com isso está crescendo muito. Esses talentos que estavam escondidos, né, ou não revelados, eles estão começando a sair. E Macaé é muito potencial de arte nessa cidade. Muito, é impressionante. Como você falou do NEC, né? Não é isso? Chamava do NEC. NEC. Então, lá no Matias Neto, naquele anexozinho, você vê uma diferença, porque são mais mulheres ou homens? A gente tinha conversado isso um pouco nos bastidores, né? Que vocês conseguem revelar talentos, enfim. E são mais mulheres ou homens? Que esses times são mais mulheres? Isso. Naquela época eram mais homens. Hoje são mais mulheres. E você acha que é timidez dos rapazes ou não tem... Pode ser também? Não vou dizer que seja... porque muita gente diz aquela coisa que eu falo assim, não vou perder meu tempo numa coisa que não me dá dinheiro, eu preciso trabalhar, né? Ou eu tenho Então, assim, ficava mais difícil. E para a mulher também, acho que talvez naquela época fosse mais difícil, né? Nos anos 80, nos anos 90, talvez fosse mais difícil. Hoje, eu acho que torna mais fácil para a mulher do que foi naquela época. Tanto que para a gente, quer dizer, eu tive a oportunidade de sair de Macaé. Não quis sair. Eu ia fazer um curso fora, ia tentar ir para o Rio, tentar, porque realmente meu amor era para fazer teatro. Mas aí aquela coisa de mulher, engravidei, fui mãe, tem que trabalhar, tem que pagar. Aí você deixa aquilo para lá, então você deixa a arte para ser
como é que se diz, um hobby, né? Eu vou fazer Uhum. teatro porque amo, mas eu sei que eu não vou ganhar dinheiro com isso. Eu vou fazer um concurso público, Entendi. vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro, mas eu não vou deixar de fazer a arte. Então, talvez o preconceito está nisso. Talvez a mulher demorou para entrar aí justamente por conta disso, porque ela se torna mãe, né? Ou ela tem um casamento, né? Aí talvez por isso. Agora, hoje não. Hoje, como as coisas. A faculdade de produção cultural próxima, as aulas, os cursos de teatro gratuitos para a comunidade que a gente faz. Hoje, a Emarte faz, que é uma escola de arte que tem aí. Hoje, tem mais mulher do que homem. É? É. Caramba. E conta pra gente como que é o processo de criação de uma peça teatral. Bom, isso depende do tempo. É, Depende de épocas. Ah, né? entendi. De épocas. Porque, assim, a arte, na verdade, ela conta a história do tempo em que você está. Ou ela, mesmo que a peça seja clássica, mesmo que seja um Shakespeare, mas ela sempre vai contar a sua contemporaneidade. Ela sempre vai mostrar as personalidades que estão aí. A função da arte é uma função social. Ela tem uma função de colocar para fora a sociedade. Então, cada época mostra de um jeito aquele texto. Shakespeare foi montado de um jeito em 1600, né? E hoje ele pode ser montado de vários outros jeitos, dependendo daquilo que eu quero comunicar para você. Hoje, o teatro hoje ele está sendo trabalhado questões de redes sociais. O teatro hoje ele está mais rápido, vamos dizer assim. Né? Pouca gente ainda faz um teatro de 2 horas, de 1h30, que antigamente o teatro, né? Você trabalhava às vezes um texto ipsiliter, todo ele. Hoje não, hoje você já recolhe do texto aquilo que você quer comunicar. Então hoje, por causa da dinâmica do tempo, hoje o teatro se tornou dinâmico também. Mas tem gente que faz o teatro tradicionalzão, entendeu? Que vai ali, faz a peça toda, isso depende de como você quer comunicar. Porque o processo é difícil. Teatro não é uma arte fácil. Primeiro que você se apropria de uma vida que não é sua. Já começando por aí. Você tem que construir uma personagem que não é você. Você tem que emprestar você para construir uma história que não é sua. E eu preciso convencer você daquela história. Daquela história. Entendeu? Então, o processo criativo é um processo demorado. Não é decorar o texto, não é trabalhar... O processo mais difícil é a construção da personagem. É a construção. É a que pode construção. demorar meses. Exatamente. Dependendo de como você pode extrair daquela personagem o melhor para te convencer, entendeu? Porque eu faço teatro para mim, eu faço teatro para o público. Sim. E eu quero que ele saia de lá informado. Eu quero que ele saia de lá discutindo, né? Eu detestei essa personagem. Que bom, quando você faz um vilão, ele tem que ser detestável. Ele tem que ser detestável. Eu acho que isso acontece muito com novela, né, também. Se você não for detestável, você não fez bem o seu papel. Exatamente. Você não passou aquilo que você precisava passar. É verdade. Então, assim, um teatro hoje, dependendo, né? Você tem performance, você tem esquetes que duram só 15 minutos, você tem um espetáculo que dura 50, que dura 1h30, depende daquilo que você quer comunicar. Então, eu acho que varia, hoje, entre 3 a 6 meses. No seu processo de criação do personagem, você se inspira em alguém específico? Ou você sempre quer começar do zero, quer ser um personagem zero, diferente, seu? Uma boa pergunta, né? A gente sempre fala em aula lá, quando a gente dá aula lá, porque a gente tem um curso de novos atores lá. Quando a vida da gente é uma vida que a gente vive várias coisas durante o dia. Você faz teatro desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Você tem todos os personagens na vida com você. Se você está aqui fazendo o seu trabalho, me entrevistando, conversando comigo, você é uma pessoa. Quando você chega em casa com seu companheiro, com a sua família, você é uma outra pessoa. Se você é mãe, você vai ser uma outra personagem que a mãe vai fazer. Então, todos os personagens possíveis e imaginários, eles estão dentro de
você. Além de você levar consigo tudo isso, você ainda está vivendo em sociedade. Você vai olhar o outro na rua, você vai perceber. Tem horas que você vai conviver com uma pessoa, se essa pessoa não pode, essa pessoa não é possível, essa pessoa é um personagem. Não é possível que essa pessoa seja assim. Então, isso é uma coleta que todo ator tem, né? Então, você vai lembrar, poxa, esse personagem, ele me lembra uma tia, me lembra minha mãe, me lembra meu, né? Me lembra um colega, me lembra isso. Aí você vai emprestar, né, um pouco daquilo ali para colocar naquele personagem. E a outra parte você tira da história, que aquele personagem quer contar. Então, você junta essas duas coisas, né? Você junta a história que ele tem para contar, por que ele está contando aquela história, o que ele quer dizer com essa história, o que ele quer fazer, né? O que aquele personagem está ali, por que ele quer contar isso, e você junta com aquela experiência que você tem da sua vida ou a experiência que você da convivência que você tem com outras pessoas. Para mim, o meu processo criativo funciona assim. Mas já teve algum processo criativo do zero? Tipo, você não se inspirou em ninguém e você falou, vai fluir desse jeito. Por Inventei exemplo, na minha cabeça. Inventou assim, né? Uma coisa que é difícil, por exemplo, você vai morrer. Como é que você morre se você nunca morreu? Entendi. Perfeito. Entendeu? Aí você tem que construir Você tem que do zero, inventar. você tem que inventar, né? Você tem que pensar, não, se eu fosse morrer de tiro, talvez eu fizesse tal movimento, assim, E eu gemer mais alto. porque isso é uma experiência que eu ainda não passei, né? E nem se passasse eu estaria de volta aqui para construir. Sim. Verdade. Faz todo sentido. Exato. Faz todo sentido. Fala pra gente da Rainha das Artes. A gente estava conversando aqui nos bastidores, você falou que foi um processo difícil, complicadinho, como que foi? Então, falando que nós estamos falando de mulheres, aquela coisa, nesta época, assim, eu fui a única mulher no grupo. Todos os outros eram homens. Inclusive o meu marido, que eu já contei para você aqui, que eu casei no grupo, né? Vai falar isso pra gente um pouquinho mais. Então, eu era a única mulher nesta época. Hoje nós temos mulher no grupo, mas naquela época não tinha. Eu era a única. E sempre a minha característica sempre foi muito de comando, né? Então, assim, quando a gente viu aquela rinha desativada, que a gente entrou, fez aquela ocupação cultural. A rinha era uma rinha de galo, uma rinha antiga, dos anos 80 também, e a briga de galo se tornou inconstitucional porque ela passou a ser contravenção penal, então não podia mais ter rinha de galo. Essa rinha de galo em Macaé foi a segunda maior em volume de aposta. Muito dinheiro rolava nessa rinha de galo. Ela estava fechada ali na Júlia Olivier, esquina com a Teixeira de Gouveia, que fica o Centro Cultural Rinha das Artes. Aí, quando a gente viu aquele espaço, um carnavalesco que faz parte do grupo usou aquele espaço ali para fazer carnaval, para fazer as fantasias, aquela coisa, a gente achou que ali daria um espaço para a gente. A gente começou a peregrinação. Aí pega dinheiro dali, pede, dá um saco de cimento, me dá isso, me dá aquilo, e fomos juntando até a gente conseguir. Teve uma parceria também com o poder público que nos ajudou aqui ali na época, o governo da época, até que a gente conseguisse. Nós levamos 1 ano e meio fazendo uma obra pequena, mas para a gente conseguir abrir as portas da Rinha das Artes. É um espaço alternativo, porque isso era um dos sonhos do grupo. Lembra que a gente estava falando do Teatro do NEC? Então, depois veio o Teatro Municipal. Quando surgiu o Teatro Municipal, ficou para as grandes companhias. Então, pouco tempo tinha para a gente daqui utilizar o espaço do Teatro Municipal. A gente continuava querendo um espaço alternativo, um espaço onde as produções de Macaé tivessem mais espaço. Era um sonho do grupo, até que a gente fez essa ocupação na Rinha das Artes, que foi e que está sendo hoje, que o Teatro Municipal entra em reforma, sai de reforma, entendeu? Então, o Centro Cultural ficou um tempo, está indo um tempo com espaço de circulação de espetáculo, de música, porque ele não é só para teatro, né? Ele é para várias. Mas para ele abrir a porta foi 1 ano e meio árduo, e eu que ficava à frente disso, e vamos embora, e vamos chamar fulano, e falo, fiquei à frente, não da obra, assim, fiquei à frente futucando.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos em mais uma Caia Delas. Hoje eu estou aqui com a Lúcia da Mopan. Antes de apresentar para vocês melhor minha convidada, né, quero pedir para vocês não esquecer de nos seguir nas redes sociais. Não esquece, tá? O Instagram é Câmara de Macaé e aqui também no YouTube, onde você está vendo esse programa. Ativa o sininho, dá o like, comenta aqui também o que você está achando desse programa, o que você achou da nossa convidada e compartilha, tá, gente? É muito importante você compartilhar esse programa, isso aqui, essa live, enfim, com os seus amigos, tá? Nos grupos do Facebook, do WhatsApp, né? Bem importante para a galera também conhecer um pouco mais aqui do nosso trabalho e principalmente do trabalho da Lúcia. A Lúcia da Mopan, que é engenheira, eu tô aqui com uma colinha sua, tá? Então, engenheira civil, casada, cristã, mãe atípica e presidente de honra da Associação Mopan. Sejam bem-vindas. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. É sempre, para mim, um prazer, né? Falar de uma causa que eu vivo e convivo, né? Com as famílias também. Então, estou aqui à disposição para a gente conversar um pouco sobre Macaé delas, né? Vamos falar das mulheres que, dentro do meu mundo, né? Da pessoa com deficiência, nós estamos talvez em maior número também. Sim. Né? Então, o bate-papo hoje vai ter tudo a ver. Tudo a ver. Sempre tá tudo a ver. Sempre tá tudo a ver. Eu vou começar, então, perguntando para você, quem é a Lúcia da Mopan? Conta pra gente, o pessoal conhecer um pouco mais do seu trabalho. Isso aí. Bem, a Lúcia da Mopan é uma mulher que trabalhou 25 anos na área de engenharia civil, né? Em obras. Em 2016, né? Eu fechei o meu ciclo de engenheira civil e aí comecei a cuidar do meu filho um pouco mais, né? Eu sempre trabalhei fora, eu sempre apresento meu filho, é o Lucas, gatíssimo, um rapaz autista de 22 anos, né? E ele é o propósito, né? De eu estar aqui na realidade. E aí em 2017 eu conheci, num café da manhã, mães, né? Do movimento Mopan. E ali eu me identifiquei, né? A grande maioria das mães ali tinham filhos pequenos, com diagnósticos recentes, e eu com Lucas, 15 anos já, né, com uma caminhada aí de uns 10 anos no mínimo. E ali eu falei assim, é isso. Essa é a minha missão, ajudar essas famílias de alguma forma. E aí estou nesse caminho esse tempo todo, virou minha terapia pessoal, sabe? Eu faço isso com um amor no coração, né? E eu vivo e convivo com as famílias e a gente trabalha. Eu falo a gente porque não existe só a Lúcia da Mopan, né? Tem sempre uma turma junto comigo, que são mães também, a grande maioria são mães, que trabalham em prol da pessoa com deficiência aqui em Macaé. Você falou do seu filho, né? 22 anos. Como que foi para você receber o diagnóstico? Que fala, me desculpe se eu estou sendo... como que foi para você receber isso? Olha, vamos lá. Nunca é fácil, tá? Na verdade, cada mãe que vier aqui vai te contar uma história. Eu tive problemas no parto, meu filho já nasceu com algumas questões, né? Ele teve com 1 ano de idade, mas todo o desenvolvimento do Lucas era atrasado. Atrasou para falar, atrasou para engatinhar, né? Só que, gente, há 22 anos atrás, né? Não quero entregar a minha idade, mas não existia internet. O que o médico falava era lei. Então, coloquei meu filho na creche, onde o pediatra falou assim, não, joga na creche que ele desenvolve. Esse menino é muito mimado. Foi isso que te passaram, você... E até aí tudo bem, né? Mimado, né? Primeiro filho, único, eu não tinha comparativo, apesar de ter um enteado, mas meu enteado, quando eu conheci, já tinha 6, 7 anos, então não tem... Bem maiorzinho. Maiorzinho. E aí na creche, né? Que você perde o seu nome, você vira mãezinha, né? Sim. Então, mãezinha, seu filho está com movimentos repetitivos, isolado no canto. Eu falei, opa, tem coisa errada. Aí eu levantei minha antena. E aí eu fui no pediatra, que encaminhou para uma psicóloga, que me encaminhou para o neuro. No caso do meu filho, que é um autista nível 3 de suporte, depois a gente pode falar sobre isso. Sim, por favor. Na primeira consulta com o médico, quando eu levei o relatório da escola, eu já saí dali com o diagnóstico. E aí, assim, vamos falar do luto, né? Que é algo que nós vivemos. A Lúcia só viveu o luto depois que eu coloquei meu filho numa escola especial. Eu não sei se é por causa da minha história de ser engenheira, de ser cartesiana, né? Como é que resolve? Quando eu coloquei o Lucas na escola, eu falei assim, bem, aqui ele vai ser recebido, aqui ele vai desenvolver. Aí eu sentei e chorei.
né? Diferente do meu esposo, que não conseguiu entrar com meu filho na escola, não teve coragem, né? Porque por ser uma escola especial, que foi uma decisão nossa, Sim. só tinham pessoas com deficiência na escola. Então, para quem não está acostumado a conviver, choca, isso é natural, né? A sociedade está aprendendo a conviver com a pessoa com deficiência. E aí veio o luto, né? É fácil? Não. É possível? É, passar pelo luto. A gente precisa passar da aceitação. O diagnóstico é só o início da caminhada. Não é uma caminhada fácil, mas não é uma caminhada impossível. Estou aqui, né? Vivendo com o Lucas, né? Aprendendo todos os dias com ele. Através do Lucas, com filhos com deficiência, né? As mães podem dizer isso também. A gente aprende muito resiliência, paciência. A gente aprende a vibrar quando seu filho segura um garfo. Vibrar quando seu filho olha nos olhos. Então, Pequenas assim, coisas que fazem uma diferença enorme. enorme. E aí, falando do luto, para fechar, né, sobre esse início do diagnóstico, uma vez eu fiz palestra, que eu estou acostumada a fazer palestras gratuitas em Macaé. Me perguntaram, Lúcia, quando é que o luto acaba? Eu falei, gostei dessa pergunta. E vou te responder, nunca. O luto não acaba. O que muda é a minha forma de enxergar a vida depois de uma decepção, né? Então, assim, são lutos vivos. O meu filho está aí, meu filho é um jovem, né? Então, aquele sonho do meu filho ir para a faculdade, né? Que a mãe sonha até com o nome dos netos, né? De ir para a faculdade, ter uma namorada, de casar, eu não ia realizar com o Lucas. Então, assim, eu passei por esse luto, mas já com uma casca, já com entendimento, já com uma certa maturidade. Então, é isso, o luto, ele talvez precisa ser vivido, mas ele não pode ser a sua morada, né? É o que a gente fala, né? Eu vou falar até como cristã, deserto não é morada, é passagem. Então, a gente precisa enxergar fora do deserto. É isso. Nossa, perfeito. E você falou dos níveis de autismo. Ele é o nível 3. Sim. Você pode explicar pra gente Sim. quais são os níveis e como assim o nível 3, para quem não conhece? Vamos lá, pessoal. Existem 3 níveis, o 1, 2 e 3. O que diferencia é o nível de suporte. Então, quanto mais suporte esse autista tiver, precisar, ele vai chegando mais próximo do nível 3. Lucas é meu exemplo de nível 3. Meu filho não tem condição de morar sozinho. Ele não tem discernimento de atravessar a rua, não tem discernimento do perigo. Ele não toma banho sozinho, ele não se veste sozinho, né? Então, ele precisa sempre de tutores. Ele é totalmente dependente dos pais, né? Ou de seus familiares. Agora, vamos levar para o nível 1. O nível 1 é o antigo Asperger, né? Que se falava antes. É o dito leve, que eu digo que não tem nada de leve. Não sou eu que vivo essa realidade, né? Sim. Mas com o passar dos anos que a gente vai convivendo com essas famílias, a gente percebe que o nível 1 é aquele que tem mais autonomia. Ele casa, ele tem filhos. Ele recebeu o diagnóstico agora, com 40 anos, 50 anos. Né? Passou uma vida sem Já saber. passou uma vida se achando esquisito, se achando, né, fora da caixinha, se achando muito tímido, se achando fora da sociedade. Mas é esse autista nível 1 que vai para o ensino médio, que sofre bullying, discriminação. Ele enxerga que ele é diferente e ele tem a maior tendência de ter depressão. Sério? E um dos gatilhos, né, sobre bullying, essas coisas, é tentar contra a vida. Então, meu filho não tem um cognitivo preservado. Então, assim, ele não tem essas ideias, né? Mas o nível 1, que é aquele que vai para a sociedade, que tenta ser inserido, ele tenta se encaixar de alguma maneira na sociedade. Exatamente. E aí foi o que a gente estava conversando antes de começar, né? A gente cobra muito da sociedade, a empatia, né? Se colocar no lugar do outro, o não julgamento. Natural, a gente cobra mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso estar aqui falando de conscientização, colocando meu filho na rua, apresentando para a sociedade, né, os nossos filhos, as nossas deficiências, para que a sociedade aprenda a conviver com a pessoa com deficiência.
E quando eu falo, Cindy, as nossas deficiências, eu quero deixar claro, eu não sou uma pessoa com deficiência. Mas eu sou uma família com deficiência. E eu digo isso sempre. Não existe a pessoa com deficiência sozinha, gente. Existe uma família que vive 24 horas aquela deficiência. Até dormindo, ela vive. Será que ele está dormindo bem? Será que ele acordou? Sim. Sabe? Será que ele está sentindo alguma coisa? Exatamente. Será que deu crise convulsiva? E por aí vai. Para você, a sociedade não está preparada ainda? Olha, eu não gosto de dizer não preparada. Eu gosto de dizer que a gente está no meio do processo. E só estamos no meio do processo porque nós, a sociedade atípica, a sociedade com deficiência, resolveu sair da invisibilidade. Né? O que ajuda muito? A internet. Né? As mídias ajudam muito a você lançar, né? Aparecer. Porque, gente, quem não é visto não é lembrado. Ponto. Sim. Né? Então, assim, eu não sei Libras, né? Então, eu vou conversar com um deficiente auditivo, vou conversar com um surdo, eu vou ter dificuldade de conversar com ele. Mas eu quero saber mais sobre ele, eu não sei quais são as necessidades dele, mas ele está inserido na sociedade também. Então, dizer que a sociedade não está preparada, eu acho isso muito cruel. Mas que a sociedade precisa, sim, melhorar o seu entendimento. A sociedade, os pais, têm que fazer com que os seus filhos típicos convivam com esses alunos, amiguinhos da escola, atípicos. Com isso, a gente vai melhorar a questão da humanidade. Né? Somos diferentes. Aqui, quem está aqui no estúdio, todos somos diferentes. Sim. Estamos aqui, convivendo, não importa. Você está aprendendo comigo, eu vou aprender com você, né? E a gente não vai sair mais a mesma daqui. Exatamente. Então, eu acho que isso que eu penso, sabe? A sociedade, ela está num processo de aprendizado e graças às próprias famílias, principalmente mães, pais, vocês me desculpem, que as mães acabam tendo uma carga maior. Sim. Mas pais, vocês que acompanham os seus filhos, vocês que aceitam, primeira coisa, aceitam os seus filhos com deficiência, o meu muito obrigado. Porque não é a realidade. Então, era isso que eu ia te perguntar. Eu ia perguntar outra coisa, mas já chegou nesse, tá vendo como o assunto vai fluir. Dinâmico. Mas eu já vou adiantar. Você acha que os homens, os pais, eles demoram mais para aceitar ou... Sim. Como que é essa relação? Olha, pela minha convivência com as famílias que eu convivo, vou botar aí em torno de 1.200 famílias. Caramba. Você vai dizer, caramba, não. É 1/3 da população de Macaé de autista, tá? Sério? Depois eu falo sobre isso. Sim. A grande maioria da nossa comunidade, da Mupan, são de mães solo.